a ser lapidada. E aí, a religião, ela tem um papel fundamental, que são escolas, né? Escolas, apenas escolas. Mas é preciso a gente estar atento a esses ensinamentos e colocá-los dentro da nossa a condição, né, de passo a passo, lentamente, mas temos que colocar em prática. E essa música diz isso. Seja aqui ou seja ali, pode ser em qualquer lugar, caminhando com Jesus, a gente aprende a amar. Caminhando com Jesus, a gente aprende a amar. Meu amigo, meu irmão, como é bom ter uma religião, mas o que mais agrada a Deus é ter amor no coração. O que mais agrada a Deus, a gente ter amor no coração. E agora, vamos nós. No coração, no coração, no coração, muito amor no coração. Vamos lá, todo mundo, vamos lá. No coração, no coração, no coração, muito amor no coração. Eu vivi alheio às coisas de Deus, até que um dia a dor me apareceu. Perdi a razão, sofri demais. Somente o amor de Deus trouxe pro coração a paz. Vamos lá. No coração, no coração, no coração, amor e muita paz. No coração, no coração, no coração, no coração, amor e muita paz. No coração. Eu vivi alheio às coisas de Deus, até que um dia a dor me apareceu. Perdi a razão, sofri demais. Somente o amor de Deus trouxe pro coração a paz. Vamos nós. No coração, no coração, no coração, amor e muita paz. No coração, no coração, no coração, no coração, amor e muita paz. No coração, final. No coração, no coração, no coração, coração, no coração. Oh, que legal. Mais algum? Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, em cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo, é chama de luz, estrela a brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus está no meu coração, Jesus
Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo, é chama de luz e estrela brilhar. Jesus é o caminho pra gente amar. Vamos nós. Jesus é o caminho pra gente amar. Jesus é o caminho pra gente amar. Mais uma vez. Jesus é o caminho pra gente amar. Legal, vamos lá. Deixa o amor estar ao seu lado, em qualquer lugar que estiver. Ouça o seu coração e faça o melhor que puder. Vamos comigo. Deixa o amor estar ao seu lado, em qualquer lugar que estiver. Ouça o seu coração e faça o melhor que puder. Queira só fazer o bem, oh, oh. Queira só fazer o bem, oh, oh. Muito mais você será feliz. Queira só fazer o bem comigo. Queira só fazer o bem, oh, oh. Queira só fazer o bem, oh, oh. Muito mais você será feliz. Queira só fazer o bem. Mais uma vez agradeça a Deus por mais um amanhecer, pela família, o pão de cada dia, por crescer a alegria de viver. Outra vez agradeça a Deus por mais um anoitecer, por quem padece eleve uma prece, que bons sonhos irão lhe acontecer. Vamos nós. Queira só fazer o bem, oh, oh. Queira só fazer o bem, oh, oh. Que muito mais você será feliz. Queira só fazer o bem, mais uma vez. Queira só fazer o bem, oh, oh. Queira só fazer o bem, oh, oh. Muito mais você será feliz. Queira só fazer o bem, oh, oh. 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 Queira só fazer o bem. Esse mensageiro da palavra do Cristo através da musicalidade. Já diz a história da música que cantar é orar duas vezes, né? E foi o que fizemos aqui. A proposta que eu trago é de falar do capítulo 13, o versículo 16 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E durante toda a minha vida, sempre que eu rebusquei o Evangelho, sempre que eu li, e sempre que me deparei com essa passagem, mas nunca tomei profundidade na bem-aventurança do poder ver, na bem-aventurança do poder ouvir. E se eu tenho ouvidos, eu ouço; se eu tenho olhos, eu vejo. E porque ele diz que bem-aventurados os olhos de quem vê e os ouvidos de quem ouve. E onde se contextualizou isso? E eu poderia continuar a partir daí e ficaria bem entendido, mas na minha limitação eu volto
eu volto e de onde ele principia, o Cristo principia esse versículo, lá no início do capítulo 13, ele diz: quando Cristo saía de casa e sentando-se, chegando junto ao mar, uma grande multidão se reunia em torno dele. E aí ele senta-se num barco, mas as pessoas queriam tocar, as pessoas queriam pegar, ele se vê obrigado, compelido a afastar o barco um pouco da margem. E aí ele começa a falar-lhes por parábolas, dizendo: eis que aquele que semeia saiu a semear, e uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra. Em havendo caído em um terreno pedregoso, elas logo cresceram. Mas vindo o sol, por não ter profundidade, as raízes secaram. Outra caiu em terreno de espinheiros, e os espinhos, crescendo, as sufocaram. E por fim, outra caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. E acrescentava: ouça quem tem ouvidos para ouvir. E a gente compreende que na tradução dessas palavras, ele lembra que a semente que caiu ao longo do caminho, e ele diz que somos nós, quando recebemos a palavra de Deus, mas vem o espírito maligno e arrebata do nosso coração. Ele traduzindo, as pessoas que recebem a palavra em terrenos ao longo do caminho. Aqueles que recebem em terrenos pedregosos, eles desistem, recebem alegria, compreendem, assimilam naquele primeiro momento, mas nas menores dificuldades da vida, eles desistem e deixam de lado. Já os que receberam a terra em solo, receberam a palavra em solo de espinheiros, a terra era boa, mas tanto boa para a semente, como estava propícia a que houvesse fertilidade, tanto das sementes lançadas, como das sementes dos espinhos. Os espinhos cresceram mais rápido e a sufocaram. Então são as pessoas que dão muito mais valor às coisas materiais, as coisas do mundo se sobrepõem e elas se deixam. E aquelas pessoas que receberam a palavra em terreno fértil e deu frutos 100, 60 e 30, são as palavras que receberam e multiplicaram todos aqueles conhecimentos, multiplicaram todas as bênçãos de Deus. E que aí quando os discípulos perguntam: mas por que eles falassem por parábolas? Porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios, mas para eles não. E sempre que eu li essa parábola do semeador, em nenhum momento eu me questionei como agora. Muitos de nós não se nivela, não se coloca dentro, não se conceitua como alguém que recebeu a palavra. A gente sempre acha que foram para os hebreus, foram para os judeus e não para nós. Como é que a gente se percebe dentro do versículo 16 do capítulo 13? A nossa conduta está alinhada com isso? Que tipo de solo somos nós para receber a palavra? Como nós nos colocamos? Somos a boa terra? Somos o terreno pedregoso? Somos o terreno do caminho? Somos o terreno de espinheiro? Quem somos nós? Que estrutura temos nós diante dessa parábola? Quando Cristo diz: bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. E a gente vai ver lá em Mateus 13, 15 e 16, e ele diz, 15, 16 e 17: posto que o coração desse povo está petrificado de má vontade, escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados.
Mas bem-abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouvis. Em Lucas 10, 23, 24. Então, mirando seus discípulos, declarou-lhes em particular: bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes. Pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estás vendo, mas não viram. Ouviram o que ouvis e não ouviram. Lá no livro, estudando o Evangelho de Mateus, e ele busca comentar, ele nos faz uma analogia dizendo: o nosso corpo, como sendo solo, ele considera como se o nosso corpo fosse instrumento de auxílio para a educação do nosso espírito, o solo que recebemos. O nosso corpo é uma cabine de comando para podermos modelar o mundo. O nosso corpo é uma pena para escrevermos as percepções de nossa mente, do mundo, da vida. O nosso corpo também é uma harpa para harmonizarmos a melodia do entendimento. O nosso corpo é o grande santuário para adorarmos o bem da criação. Nosso corpo é a bênção maior de ver com os olhos do coração e ouvir com os ouvidos da alma. Os apóstolos perguntaram a Jesus por que ele procedera dessa maneira, e Jesus vai narrar exatamente as profecias do profeta Isaías. Eu fui contextualizar quando e como foi que o profeta Isaías fez essa afirmação: bem-aventurados os vossos, quando Cristo dizia bem-aventurados os vossos olhos, porque ouvem, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. O profeta Isaías relata lá no seu livro, no capítulo 6, versículo 9, Isaías diz o seguinte: por ocasião de um ano de morte do rei Osias, ele estava no templo, e em uma de suas elevações espirituais, essa é a profecia que ele faz, ele vê Deus sentado no trono de sua glória, e ao lado dele vários dos seus anjos, e ele se sente envergonhado de estar na presença de Deus. Mesmo naquele momento de elevação, o profeta Isaías não se achava digno de estar diante de Deus, e eis que um anjo vem e pega uma brasa lá no braseiro e coloca na boca dele, simbolizando que queimaria tudo aquilo que ele achava que não era digno. E aí, quando ele se acha digno de olhar para Deus, e quando Deus diz a ele: quem enviarei ao meu povo para falar das minhas palavras? Ele diz: envia-me que eu irei. E aí é quando ele escuta as palavras, ele traduz as palavras recebidas do Deus, que diz assim: vai, falarás a esse povo, mas eles olharão com os olhos e não verão, ouvirão com os ouvidos e não escutarão, porque o seu coração está endurecido. Então, quando ele falava do endurecimento do coração do povo hebreu, ele falava da dificuldade que teria daquelas palavras chegar a eles. E aí, quando os discípulos de Cristo perguntaram: mestre, por que eles falassem por parábolas para as outras pessoas? E o povo simples compreendia e assimilava, porque a eles não foi dado, a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus. Por isso ele dizia que bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, porque tens o coração limpo, tens o coração aberto. Então, lá em Mateus, em João 14, 26, ele dizia: para compreender a palavra de Jesus, é necessário pedir ajuda ao Espírito Santo, o Mestre que habita em nossa alma e nos ensina todas as coisas. Também é necessário colocar-se na atitude daquele que espera ouvir a voz de Deus, que fala-nos ao coração, em nossa oração pessoal silenciosa, cheia de reverência para com Deus, que nos alimenta com a sua palavra. Mateus 4:4. Em outras palavras, é preciso aprender a enxergar com os olhos do coração, ouvir com a inteligência e guardar a palavra de Deus em nosso coração como o mais precioso dos dons que o Senhor nos concede a cada dia. Não basta ter 2 bons olhos e 2 bons ouvidos para ver e ouvir a palavra de Deus. Provérbios 20:12. Porque assim os cegos e os surdos estariam privados de receber o reino de Deus. Se você tivesse que ter bons olhos e bons ouvidos. Lá em Efésios,
1, 17, 18, fala-se dos olhos e ouvidos do coração. Perceba que o tempo todo se fala dos ouvidos da alma, de se ver com a alma, não com os olhos materiais. Em Hebreus 4, 6 e 7, o orgulho e preconceito endureceu o seu coração, sempre falando da dureza do nosso coração. Os vossos corações impedem de ver e ouvir a Deus. Os sábios, cultos intelectuais, não conseguem aprender o que os simples de coração aberto facilmente aprendem. Mais uma vez, o orgulho, a presunção, a vaidade, né? E eu vejo muitos ateus que se dizem não crer em Deus, mas na prática do dia a dia são muito mais valorosos do que os nossos crentes. E aí eu me levo a um nível de perguntar e voltar na parábola do semeador. Que tipo de solo somos cada um de nós aqui ao acolhermos o reino de Deus? Porque geralmente então, essa parábola não foi dita a mim, essa parábola foi dita para os hebreus. A gente sabe que os hebreus foram o primeiro povo a praticar o monoteísmo através do seu patriarca, mas era o povo mais orgulhoso que tinha, mais vaidoso, porque na crença deles, eles diziam, não, no meu Deus é um Deus superior a todos os outros deuses, e a hora que ele quiser ele vai mandar os exércitos e destruir todos os meus inimigos, vai destruir todos. Vê que vaidade, o Deus dele, ele não compreendia a verdadeira essência do monoteísmo, porque o Deus que eles entendiam era um Deus deles e que haveria de defender todos os direitos dele, feita a criança que sempre diz, meu pai vai me defender. Uma coisa bem infantil, mas eram muito orgulhosos. E eu pergunto nós, onde estamos? Antes, durante ou depois de Moisés? A nossa compreensão, o nosso relacionamento com a palavra de Deus, o nosso relacionamento está antes de Moisés, no endurecimento, está depois de Moisés com a lei mosaica, com a lei de obrigação, ou está no Cristo com a lei de amor? Estamos antes, durante ou após Jesus? Somos firmes na nossa fé? Quando alguém nos ofende, perdoamos 70 vezes 7? Ou cobramos na mesma moeda, olho por olho, dentro por dentro? Porque se nós perdoamos, nós já estamos de Jesus para cá. Mas se nós cobramos olho por olho, dentro por dentro, nós ainda estamos na lei mosaica. Nós ainda não conhecemos o Cristo. Nós ainda não abrimos os nossos olhos para entender e assimilar o Cristo, a sua mensagem, a sua tradução. E a gente podia falar dos olhos na simbologia e na fisiologia. Na simbologia, o olho, órgão da percepção visual, e de modo natural, quase universal, o símbolo da percepção intelectual. Os olhos, o símbolo da percepção intelectual. É preciso considerar sucessivamente o olho físico, na sua função de recepção de luz. Mas também nós temos o terceiro olho, o olho frontal, o que os orientais, os hindus chamam de olho de Shiva. O terceiro olho, o olho do coração. Os três, eles têm a capacidade e têm a função de receberem a luz espiritual. Na filosofia, quando se fala em visão e em luz, fala-se em conhecimento. 450 anos de Cristo, Platão, um dos maiores filósofos, vivo até hoje, eu acho que é uma das pessoas mais comentadas, todos os dias se fala e se lê, e quanto mais você fala de alguém, mais presente ele está. E ele, para explicar aquele povo que a vida não era só aquilo que eles estavam acostumados, ali na Grécia, e que a vida era muito mais, mas pela pobreza da linguagem, pela dificuldade, pela limitação da linguagem, das pessoas aprenderem, ele cria o chamado mito da caverna de Platão. Quem estudou filosofia já viu esse mito da caverna. Platão cria um mito que em uma determinada caverna, o amo da caverna, colocavam pessoas morando dentro de uma caverna escura, olhando para o fundo da caverna, onde por trás havia uma passagem, na sua descrição, para tentar explicar a vida, a diversidade da vida e a grandeza da vida, o que tem além dessa vida, antes, durante e após. E que essas pessoas ali conviviam em frente àquele cenáculo, olhando para o fundo da caverna, numa escuridão, e eles não tinham como se distinguir bem uns aos outros, mas eles percebiam que era projetado no fundo da caverna, porque lá atrás ele havia o amo da caverna colocado uma fogueira, e essa fogueira projetava a luz sobre a parede, e o que se passava ali na frente, objetos e pessoas, era projetado. Então o que as pessoas que viviam na caverna entendiam da vida, nada mais era do que sombras e mal dimensionada em duas dimensões. Até que um dia eles tinham liberdade de conversar e divergir entre si, e uns diziam como cada um dava a sua percepção da vida, cada um dava a sua percepção daquelas sombras. E ele
desses habitantes da caverna, chamado filósofo, decidiu olhar para trás. Decidiu achar que a vida não era só aquilo. Decidiu entender que a vida poderia ser talvez diferente. E ele olha para trás. E pela primeira vez alguém olha além da estrada que se está seguindo. Enquanto todos olhavam apenas para o fundo da caverna e viam as sombras que eram projetadas pela parca luz de uma fogueira, ele decidiu olhar para trás e viu que existia um ponto de luz. E ele tentou ir em direção àquela luz. E o avisaram: não vai perder o teu tempo, a vida está aqui, mas eu vou buscar. E ele foi, e o filósofo foi e começou a caminhar. E chegou no ponto onde ele encontrou uma pequena fogueira que era alimentada por alguém, o amo da caverna. E ele percebe que aquela fogueira projetava luz lá no fundo da caverna. E todas as sombras e movimentos que ele fazia na frente, ele percebia que ela era projetada para as pessoas lá. Mas a vida é tudo isso, só isso, e ela só se limita a isso. E quando ele olha para trás, ele percebe que lá ao fundo ele vê uma imensa claridade. Então ele decide caminhar em direção a essa luz. E ele vai em direção a essa luz. E quando ele chega lá, ele fica vislumbrado, quando ele fica cego diante de tanta luz. Ele descobre que a natureza é bela, ele vê o sol, ele vê as árvores, ele vê as coisas, ele vê água, ele vê pássaro, ele vê tudo em 3 dimensões e ele fica maravilhado. A vida é muito mais do que aquelas sombras na caverna. E ele decide, por obrigação, voltar na caverna e esclarecer às pessoas que a vida não era só aquelas sombras. E ele volta. Só que agora, acostumado com a luz, ele começa a entrar na caverna, ele começa a tropeçar e cai na escuridão e se machuca quando ele chega lá onde todos estão reunidos. Olha, eu vim a dizer a vocês que a vida é muito mais do que isso, que a vida não são essas sombras. E ele todo maltrapilho, mas como? Lá é maravilhoso, como maravilhoso estou numa condição dessa? E ele vai tentar convencer as pessoas. E as pessoas não vão aceitar. E tem sido assim com todos os filósofos, tem sido assim com todos os profetas, tem sido assim com todos os missionários que descobriram o verdadeiro dom da vida, que a vida é muito mais do que essa vida, que conseguiram ver além dos olhos do corpo e ouvir além dos ouvidos físicos. Puderam ver e ouvir muito mais e quiseram partilhar com as pessoas. O órgão da audição, o ouvido dos animais, no caso, interessante, muito interessante a palestra, que às vezes a observação é fundamental, porque Deus está presente em tudo, né? A gente olha para o sol, né? Sente o sol, vê a claridade, né? Os animais e a gente mesmo, né? Como quem nos criou, né? Dizem que nós temos não sei quantos quilômetros de veias dentro do nosso corpo, tudo certinho, tudo, né? Essa semana eu fiz um exame do coração e aquela, né? E a máquina, aquela coisa forte, né? E não está ligado de uma tomada, não está ligado, né? Enfim. Deus está presente em tudo, é só, como foi dito na palestra do nosso irmão aí, é preciso que a gente esteja atento para a gente começar a sentir Deus, né? E através de Jesus a gente tem essa possibilidade, porque o Mestre vem trazendo todos esses ensinamentos, né? Paciência, perdão, fraternidade, justiça, bondade, enfim, tudo isso faz parte para que a gente vá crescendo, nesse crescimento a gente comece a sentir Deus. Então vamos lá. Observe todo dia a natureza, além do mais, dê ouvido a tudo que ele falou. Fé, esperança, paz e caridade são rosas que nascem no jardim do amor. Observe todo dia a natureza, além do mais, dê ouvido a tudo que ele falou. Fé, esperança, paz
são rosas que nascem no jardim do amor. Oh, 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 oh. Tudo que o homem não faz tem a mão do Criador. Oh, oh, oh. Vê como é belo voar no beija-flor. Oh, vamos comigo. Oh, oh, oh. Tudo que o homem não faz tem a mão do Criador. Oh, oh, oh. Vê como é belo voar no beija-flor. E não sei se vocês conhecem o presídio de Caruaru, era um local para 200 e tinha mais de 1000 pessoas lá dentro. É uma coisa terrível. E quando nós entrávamos para ir lá para a capelazinha, para fazer o trabalho que a gente fazia, e ao final o Totonho fazia a musicalidade. E a gente percebia como se você estivesse entrando num túnel, numa coisa escura. E a ambiência muito densa, muito pesada. E quando o Totonho começou a tocar, ele começou a cantar, e as pessoas foram se soltando, e a gente foi mergulhando naquilo, eu tive uma percepção como se tivesse se aberto todas as paredes, e um ambiente diferente se formasse ali. O poder da oração, que a música, quando todas as pessoas estão se encontrando. Então, acho que não tem oração maior do que você envolver-se no oração. Porque cada um é tocado. Assim. Foi uma experiência única que nós vivemos lá. Deve estar em tudo um pouco desse amor. Deve ser a imensidão ou algo bem maior. Porque sou nada, somos nada, tudo é nada sem o teu amor. Porque sou nada, somos nada, tudo é nada em ti, Senhor. Sei que és a vida que vive em cada ser. Sei que és a imensidão ou algo bem maior. Porque sou nada, somos nada, tudo é nada sem o teu amor. Porque sou nada, somos nada, tudo é nada sem ti, Senhor. Eu calo meus medos para te ouvir. Eu deixei a imensidão ou algo bem maior. Porque sou nada, somos nada, tudo é nada sem o teu amor. Porque sou nada, somos nada, tudo é nada sem ti, Senhor. Senhor, eu deixei as ilusões para te seguir. Para te seguir, porque sou nada, somos nada, tudo é nada sem o teu amor. Porque sou nada, nada, somos nada sem ti, Senhor. Sem ti, Senhor. Sem ti,
meu filho compôs. Jesus é minha luz, é o meu guia, é a fonte que ampara o meu viver. E nos momentos difíceis da vida, só com Ele eu sei que poderei vencer. Agradeço sempre o pão de cada dia e a família que me ajuda a crescer. A saúde e a fé que me dão alegria, na certeza de um melhor amanhecer. Quero poder espalhar o amor, ser instrumento de uma boa ação, enfrentar o sentimento da dor, porque nada é em vão. Fazer nascer o brilho em cada olhar, disseminar o poder de oração, na caminhada nunca desanimar e perdoar de coração. Só Jesus me traz a verdadeira paz, seguindo o que Ele nos ensinou. Você vai perceber a sensação de viver com amor. Com amor, trabalho em perfeição, ajuda o teu irmão. Vale a pena servir e amar, também agradecer, felicidade que vem te abraçar. E só Jesus me traz a verdadeira paz, seguindo o que Ele nos ensinou. Você vai perceber a sensação de viver com amor. Com amor, trabalho em perfeição, ajuda o teu irmão. Vale a pena servir e amar, também agradecer, felicidade que vem te abraçar. Também agradecer, felicidade que vem te abraçar. Também agradecer, felicidade que vem te abraçar. Faço bem, né? Quando eu era criança, os meus pais falavam-me: meu filho, faça o bem, faça o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Faça o bem, faça o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Hoje não mais criança, ainda lembro meus pais falando-me: meu filho, faça o bem, faça o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Faça o bem, faça o bem, faça o bem, sem olhar a quem. Nova versão. O amor está em todo lugar, no céu, na terra, dentro de nós. É só querer amar. Eu não consigo imaginar viver sem amor. Não dá, não dá, não dá. Ninguém deve deixar pra depois o que tem que mudar. Juntos vamos dar as mãos e com muita fé conquistar a paz, seguir em frente sem olhar pra trás. Só assim o mundo vai brilhar. Só assim a paz reinará. Só assim o amor vencerá. Só vocês, façam bem, façam bem, façam bem, façam bem,
de nós é só querer amar. Eu não consigo imaginar viver sem amor. Não dá, não dá, não dá. Ninguém deve deixar pra depois o que tem que mudar. Juntos vamos dar as mãos, com muita fé conquistar a paz, seguir em frente sem olhar pra trás. Só assim o mundo vai brilhar. Só assim a paz reinará. Só assim o amor vencerá.